Uma personagem que surgiu na Marvel totalmente como coadjuvante, criada para ser só interesse amoroso e a donzela em perigo, mas ela se tornou deusa e heroína, até mesmo depois da sua morte. Ela já foi a poderosa Thor e a Valkyria. Essa é a doutora Jane Foster. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Jane Foster foi criada por Stan Lee e Jack Kirby, surgindo pela primeira vez na revista Journey into Mystery, número 84, de 1962. Jane Foster perdeu a mãe quando tinha 9 anos de idade para um câncer. E o seu pai era um encanador que trabalhou em 2 empregos para que a filha pudesse cursar medicina e sempre se esforçou muito para lhe dar uma boa infância, sendo o melhor pai possível, sempre apoiando a filha em tudo, até que ele morreu com um ataque cardíaco. No começo das histórias do Thor nos quadrinhos da Marvel, a atuação do Deus do Trovão era um pouco diferente. Ele supostamente encarnava na figura do humano Dr. Donald Blake, um homem que mancava e andava com um tipo de bengala, e quando ele precisava, ele acionava essa bengala que se transformava no poderoso martelo Mjolnir, e consequentemente o transformava no poderoso Thor. Mas para manter essa identidade secreta, ele era apenas Donald Blake, um médico particular que tinha contratado uma recém-formada enfermeira, Jane Foster. Jane sempre acompanhava o Dr. Blake e ele se apaixonou profundamente por ela. Mas sempre que surgia algum perigo próximo, surgia Thor. E Jane Foster começou a se apaixonar pelo Deus do Trovão, sem saber que era o Dr. Blake. Essa proximidade com o Doutor inclusive colocou Jane Foster em perigo várias vezes, como quando Loki a usou para atacar o irmão em 1963. E por muito tempo, Jane Foster foi tratada dessa forma, sendo só um interesse amoroso e uma donzela em perigo. Com o passar do tempo, Jane Foster se apaixonou pela figura do Dr. Donald Blake, e ele, como Doutor e como Thor, estava apaixonado por ela também, mas Odin não permitia que o Deus do Trovão revelasse a sua identidade a nenhum humano. Até que, em 1966, Thor desafiou Odin e declarou seu amor por Jane Foster, revelando a sua dupla identidade e a levando para uma visita em Asgard. Mas Odin só iria permitir que eles ficassem juntos se Jane Foster se provasse digna. E o Pai Supremo lhe deu poderes, a transformando numa deusa asgardiana. Mas Jane não sabia como lidar com essas habilidades, e ela não queria isso. Ela não queria ser uma deusa. Então Odin declarou que ela tinha falhado no seu teste e retirou seus poderes momentâneos, a enviando para a Terra mais uma vez e até removendo as suas memórias sobre Thor. E Jane foi enviada para trabalhar com outro médico, o Dr. Keith Kincaid. Assim terminava esse romance com Thor, mas Jane iniciava um romance agora com o Dr. Kincaid. Thor, nesse meio tempo, teve um romance com a Lady Sif, mas o seu sentimento por Jane Foster nunca foi esquecido. Tanto que em 1974, Jane Foster foi internada com uma doença desconhecida. E Thor foi visitá-la, passando dias e noites do seu lado, segurando a sua mão. E Sif, vendo isso, percebeu que Odin nunca deveria ter interferido no amor entre Thor e Jane. E a própria Sif usou a sua força vital para salvar a vida de Jane Foster, e as duas meio que se fundiram. Na verdade, Jane Foster se tornou mais aventureira, acompanhando Thor em vários combates e até mesmo indo para Asgard mais uma vez. E ali, ao segurar a espada da Lady Sif, elas meio que passaram a ocupar o mesmo corpo, trocando de lugar. Acontece que quando Sif fundiu a sua força vital em Jane Foster, ela foi enviada para um tipo de outra dimensão. Então em Asgard ela era Sif e tinha um relacionamento com Thor. E na Terra ela era Jane Foster, que tinha um relacionamento com Keith Kincaid.
e foi só em 1983 que isso foi desfeito, quando, a pedido de Keith Kincaid, Thor e Lady Sif resgataram Jane Foster dessa dimensão alternativa, e elas voltam a ser duas pessoas diferentes mais uma vez. Com isso, Jane e Kincaid se casaram logo em seguida e tiveram um filho chamado Jimmy. Isso até para afastar um pouco a personagem das páginas dos quadrinhos. Eventualmente, Jane Foster se tornou médica e chegou a ajudar os heróis durante o período da Guerra Civil em 2006, tratando os membros dos Vingadores Secretos que eram contra a lei de registro. Mas a vida de Jane continuou aparentemente tranquila até que o seu casamento terminou, mas o maior problema é que ela perdeu a custódia do seu filho. Acontece que em 2008, com o renascer dos deuses depois do Ragnarok, a volta de Thor como Donald Blake trouxeram todas as memórias de Jane sobre a vida com ele e, pelos seus sentimentos, ela pediu o divórcio. E por ter sido considerado algo como sem motivação, foi Kincaid quem ficou com a custódia do filho. Inclusive, foi a doutora Jane Foster, nesse período, quem cuidou da paciente de câncer, a Sra. Chambers, a mulher idosa que na verdade teve a alma da Lady Sif presa por Loki, enquanto roubava o corpo dela para se tornar a Lady Loki. E quando Asgard foi trazida de volta, só que na Terra, na cidade de Broxton, no Oklahoma, a doutora Jane Foster montou seu consultório médico nesse local em 2009. Mas foi nesse período que ela recebeu uma das piores notícias da sua vida. O seu ex-marido, Keith Kincaid, e o seu filho, Jimmy, morreram num acidente de carro. Em 2013, as coisas para Jane Foster não ficaram nada melhores. Enquanto Thor combatia Gorr, o carniceiro dos deuses, Jane foi diagnosticada com a mesma doença que matou a sua mãe, o câncer de mama. Mesmo assim, ela continuou ajudando as pessoas e foi convidada pelo próprio Thor a ser a representante de Midgard no Conselho dos Mundos. Ela aceitou o convite, ao mesmo tempo que passava por tratamentos para sua doença, mas recusando qualquer tratamento místico ou divino. Ela queria ser tratada como uma humana. E assim, ela passou a viver nessa época na chamada cidade de Asgardia. Só que nesse período, em 2014, acontece a saga Pecado Original, onde um sussurro de Nick Fury fez Thor Odinson se tornar indigno do Mjolnir. Mas sempre deve existir Thor. E é nesse momento que o próprio Mjolnir escolhe pela pessoa mais digna de empunhá-lo, a própria Jane Foster. E ela se torna a deusa do trovão, a poderosa Thor, em 2015. Por um período, ela atuou com um elmo que escondia sua identidade, e foi só com o tempo que o próprio Thor Odinson descobriu quem era debaixo daquele capacete. O problema é que toda vez que Jane usava o Mjolnir e se transformava na poderosa Thor, todo o tratamento para o seu câncer era perdido e ela só piorava. Então, quanto mais ela atuava como heroína, mais isso a matava. Até que realmente acontece a morte da poderosa Thor em 2018. Só que claro que esse não seria o seu fim, porque Jane Foster voltou à vida em 2019 com novas histórias, assumindo o manto de Valkyria. Fora dos quadrinhos, Jane Foster já surgiu em algumas animações como Avengers Micro Episodes e Avengers Assemble. E nos jogos ela já apareceu em vários, sendo só alguns exemplos como Marvel Duel, Marvel Future Fight, Marvel's Avengers Alliance e Lego Marvel Super Heroes. E em live action, a personagem surgiu em vários momentos no universo cinematográfico Marvel, aparecendo pela primeira vez em Thor de 2011, mas ganhando agora o maior destaque como a poderosa Thor em Thor Amor e Trovão de 2022. A ideia de transformar Jane Foster em Thor não é nova. Na verdade, em 1978, na revista What If número 10, a suposição era:
O que aconteceria se, em vez do Dr. Donald Blake, fosse Jane Foster quem encontrasse o martelo de Thor? E a resposta é que ela seria digna e se tornaria a poderosa Thor. Mas isso era uma ideia aleatória, fazendo só parte do e se, o what if. Então, a partir dessa ideia inicial, que o roteirista Jason Aaron transformou oficialmente a doutora na deusa. Como poderosa Thor, ela participou dos totalmente novos Vingadores de 2015, inclusive onde, depois de passar pelo seu relacionamento conturbado com o Thor Odinson, ela teve um rápido relacionamento com Sam Wilson, o Falcão e Capitão América nessa época. Depois de anos de existência, com um papel totalmente secundário, Jane Foster finalmente ganhou um imenso holofote que foi muito bem escrito e muito bem construído, fazendo a personagem ser infinitamente mais interessante nessa nova abordagem do que ela era antes. Mas independente da época que foi escrita, ela sempre foi digna. Sempre foi a humana preferida do Deus do Trovão, a mulher que se tornou a deusa. Sempre salvando vidas, seja como médica ou como super-heroína. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Jane Foster. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.